Fala pessoal, dia 8/2, quarta-feira. Hoje tem notícias interessantíssimas, tá? Muito cedo ainda para traçar algumas teorias, mas eu vou começar devagar aqui com algumas informações. Moraes pede manifestação da PGR sobre revogar a prisão de Torres, Anderson Torres, porque a defesa pediu aí para rever as coisas. E o Moraes vai mandar o PGR analisar. Deu 15 dias, vê isso aí. Moraes envia a PGR pedido de defesa de Anderson Torres para libertá-lo. Não está dizendo que vai libertar, mas a PGR agora que vai decidir. E a gente sabe que a PGR é um pouco mais assim, tranquila, né? Vamos ver. Moraes dá 15 dias para a PGR avaliar pedido de soltura de Daniel Silveira. Anderson Torres, Daniel Silveira. Olha, Moraes concede liberdade provisória para Fábio Vieira, ex-comandante da PMDF. Do nada, o Moraes, pelo visto, está começando a deixar as coisas um pouco mais tranquilas, né, para aí as pessoas que estavam presas, e não só presas. Moraes determina desbloqueio de redes sociais de Carla Zambelli, tá? E se a deputada voltar a postar conteúdo golpistas, na decisão de Moraes fixou uma multa diária de 20 mil, mas está livre para postar, só não pode postar o que estava aí colocando há tempos atrás, mas até aí, que mudança drástica, né? E agora a gente vai entrar nas notícias que saíram ontem, que são realmente bem interessantes. Empregado por Zambelli, Delgatti confirma a tentativa de grampo em Alexandre de Moraes. A gente vai ver muita coisa sobre isso aqui, tá? O Brazilian Report, um site muito parecido com o The Intercept, por sinal, tá? Hacker da Vaza Jato tinha plano para invadir o celular de Moraes, de olho em podres do ministro. Mesmo o hacker afirma trabalhar para a deputada Carla Zambelli e serviço seria pago com Bitcoin. De acordo com Delgatti, ele trabalha com Zambelli desde agosto de 2022, após se reunir com ela e Bolsonaro. Primeiro, a deputada negou. Depois, ao saber que o hacker gravou a informação, disse apenas que não tem qualquer relação com Walter no que tange grampear o Moraes. Pelo visto, ela está tentando se afastar, mas olha só que interessante. Vamos fazer umas leituras aqui que vale a pena. O hacker nos respondeu que o grampo seria iniciativa dele próprio, apesar de, nos áudios trocados com a nossa fonte, ter citado um pessoal que iria pagar por trás. Delgatti, porém, ressaltou que tem uma relação de trabalho com a deputada. Eu trabalho ainda com ela, eu cuido do site dela, das redes sociais que estão banidas no Brasil, de tudo. Eu tenho um contrato de trabalho com ela. Ele nos respondeu: eu não sou registrado, eu abri uma empresa, inclusive está na Veja. Saiu há 2 meses isso e eu presto serviços a ela. Ela tinha contrato com uma empresa que fazia isso já. O contrato encerrou e ela fez comigo porque eu consegui diminuir o que ela pagava. Mas ela paga com o dinheiro dela, inclusive está atrasado este mês. Tá, só que a gente precisa lembrar de onde vem Delgatti, né? Delgatti passou a se sentir abandonado pela esquerda, que por um tempo ouviu como herói que ajudou a anular os processos que condenaram e prenderam o presidente Lula. Recentemente o hacker se aproximou do bolsonarismo. Ele se encontrou com o ex-presidente no Palácio da Alvorada em 10 de agosto do ano passado. Passou cerca de 2 horas com Bolsonaro enquanto foi intermediado por Carla Zambelli, né? Falaram que, lembra que tinha imagens dele entrando, que aí a Carla Zambelli teria levado ele para falar com o presidente. Nada foi confirmado, mas era a narrativa da mídia. A imprensa Zambelli disse que as conversas com hackers seriam para encontrar fragilidades nas máquinas eletrônicas, um dos temas mais caros a Bolsonaro. Segundo a revista Veja, porém, Delgatti teria recebido a proposta de assumir a autoria de um grampeamento ilegal do ministro, que já teria ocorrido. As circunstâncias do grampo e se ele de fato ocorreu ainda são incertas. Primeiro ele falou que não teve, depois falou que teve. Vamos ler aí algumas legendas dos vídeos, tá? Porque eu não gosto de colocar vídeo porque dá problema. Eu não sou burro, né? Eu sei como funciona, mas a ideia é subir e eu pegar o e-mail dele. Aí, tipo, tem um pessoal que vai pagar aqui por trás, eu consigo te dar aí uns 10k fácil. Isso fácil, né? Então o que ele ia fazer? Ele ia entrar em contato com um cara que ia meio que clonar o chip, né? E através desse chip ele conseguiria os e-mails, informações, tá? Aí perguntaram para ele em outro áudio que teve aí, saiu na Veja, eles conseguiram grampear. Agora, eles conseguiram grampear e pegar alguma coisa grave? Aí ele disse, pegaram. Aí perguntaram para ele, pro Walter, você viu o que é? Não, mas ele contou por cima e ele falou comigo e chegou a esse ponto e ele falou, a sua missão é assumir isso aqui, só, porque depois o resto é com nós. Eu falei, beleza. E depois disso você tem o céu. Então você vê que a informação aí é que realmente, primeiro ele negou que conseguiu, mas alguém conseguiu, e aí chegaram para ele e falou, você assume o BO, e aí ele falou que sim. Você tem que lembrar que esse cara saiu da questão da Vaza Jato, tá? Ele é um cara que ajudou o Lula. Aí ele se sentiu traído, supostamente, e foi se aproximar da Zambelli, que a Zambelli trouxe ele para perto do Bolsonaro. Essa situação aqui tá muito complicada, porque tem muita gente da esquerda comemorando porque isso vai respingar no Bolsonaro, tá? Como eu falo, isso aqui é muito cedo pra gente traçar uma linha. Eu tenho mais ou menos ideia do que está acontecendo, tá? Não vou falar ainda aberto porque é muito cedo, mas eu
para começar, vejo uma ruptura na esquerda e as movimentações de uma briga real de esquerda está acontecendo. Então, já estão indo para cima do Moraes, né? Você vê pessoas que estavam na questão da Vaza Jato para ajudar o Lula. O Verdevaldo também ataca. Então, em The Intercept da Vaza Jato, que é o Verdevaldo que atacava o Moraes, agora esse hacker que fazia parte lá no passado também está atacando. Aí você começa a ver o Alexandre de Moraes com as posturas mais amenas. Ainda é muito cedo para dizer, mas alguma coisa está acontecendo, está muito interessante, tá? Vale a pena acompanhar. Enquanto isso, vamos falar. Governo Lula agora impõe sigilo à imagem de vandalismo no Planalto, né? Ele falou que não queria CPI, que não queria nada e agora tá até colocando, né, aí um sigilo nas imagens. Por que será, né? É meio estranho. Defesa de Bolsonaro recorre ao STF para invalidar ações do TSE. Que isso aqui, quando eu olhei, eu falei, mas pô, de novo isso? Você acha que ele vai conseguir? Mas parece que o cenário está mudando. Aparentemente, aquele poder que estava tão concentrado não está tanto. Não sei se vai dar resultado, mas estão tentando agora, né? Olha só que interessante. Lula recebe jornalistas independentes para café da manhã. A maior parte dos veículos convidados pelo presidente é de esquerda e alinhada ao seu governo. Então ele não chamou... É quando a gente fala em esquerda, muita gente chega aqui, considerava Veja, Isto É, de esquerda, Terra, UOL. Sim, tem um posicionamento de esquerda, mas talvez não seja esquerda extrema. E aí você vê o Poder 360 falando que são alinhados ao governo, e aí a gente vai ver os verdadeiros amigos do rei, que é o pessoal realmente que é aí os jornalistas que estão mais ao lado do Lula, né? E aí aparentemente você vai ver um desenho, exatamente como eu venho falando há muito tempo. A esquerda vai se dividir, então vai ser aqueles caras que estão do lado mais do Lula e outros que estão mais do outro lado, mais social-democrata. Está cada vez mais clara a situação, tá? Enquanto isso, o Haddad diz que vai apresentar a Lula programa para limpar o nome de pessoas negativadas. Isso aí vai realmente deixar as pessoas muito animadas, olha só. Disse que vai apresentar o programa para limpar o nome de pessoas negativadas. A medida foi batizada como Desenrola e deve ser viabilizada por meio da Caixa Econômica Federal. Aí tem o pessoal aqui, esse sim é um governo digno de aplausos, e olha só que só tem 1 mês e 7 dias de posse do Lula. Aí sim, fiz o L para isso, sempre acreditei no Lula, ele promete, ele cumpre, foi para isso que fizemos o L. E o povo acha muito legal, né? Como se as dívidas fizessem surgir um dinheiro, se o buraco fosse ser tampado e poderia andar por cima dele. Na verdade, você só disfarça. Na verdade, isso é uma coisa bem assim ruim de ser feita, porque aqueles que pagam tudo em dia, né, vão ficar só aí olhando pessoas cada vez mais inadimplentes, que empresas vão ficar com buraco ainda, ninguém vai pagar essas empresas. Esse dinheiro não vai surgir do nada. A inadimplência vai ser aí motivada na população. Algo super ruim para a economia. Isso, o mercado vendo isso, já mais um baque. Que a gente vai falar aí de outras coisas sobre economia diariamente, tá? Deputado bolsonarista pede contagem de emas do Alvorada da última vez. Lula levou até pavões. Ele falou que tá aí, gastaram mais de 300 mil em diária no hotel e tá preocupado deles levarem até as emas. Eu não sei se vão levar, mas ele diz que levaram os pavões, né? O exército de Caxias foi transformado no exército de Bolsonaro, diz Lula, né? O presidente criticou o envolvimento de instituições de Estado com a política. Bolsonaro tentou explodir um quartel, quando ele assumiu a presidência explodiu tudo. Uma coisa que todo mundo fala que os militares estavam junto do Bolsonaro, mas alguns estavam. Boa parte não estavam, tanto que não aconteceu nada para impedir aí a volta da esquerda ao poder. PL abandona Bolsonaro e sinaliza que pode votar com o governo Lula. Então você vê que um monte de gente vai começar aí a escolher a dança das cadeiras. Pô, isso aqui tá realmente forte. A gente estava do lado do Bolsonaro, mas agora, como a coisa mudou, a coisa está um pouco mais complicada, a gente muda de lado. Internacionalmente, Nicarágua condena padre a 10 anos de prisão. No total, o regime já tem 245 presos políticos. Lembrando que a União Europeia criticou o Lula por não falar contra a Nicarágua, tá? Lula visita Biden com o desafio de apoiar a democracia sem provocar China e Rússia. Lembra? Uma coisa que eu queria lembrar para vocês. O Putin falou assim, Lula, venha para cá o mais rápido possível. Assim que você terminar suas coisas, apareça aqui. E ele vai falar com quem primeiro? Com o Biden. Então você vê a situação do Lula, que ele precisa agradar um, precisa agradar o outro, mas diferente do Bolsonaro, que foi ver Putin primeiro, depois o Biden, o Lula vai primeiro pro Biden, depois o Putin, porque ele sabe que o lado mais forte, né, é o que manda, e talvez, quem sabe, né, ele esteja no poder só por causa dos americanos, né? Americanas é motivo de rusga entre trio de bilionários brasileiros e agora eles estão brigando. Segundo fontes, Marcel Telles estaria decidido a deixar Americanas falir, enquanto Beto Sicupira tenta falar com bancos e Lehman está nos Estados Unidos, né? Todo mundo vai para os Estados Unidos hoje em dia.
Mas uma coisa que eu achei interessante, que eu estava meio que não entendendo a situação, mas ver Lula atacando o Lema, aí eu começo a falar mais uma vez do desenho da esquerda extrema contra a esquerda social-democrata. Estou começando a achar que talvez esse caso da Americanas tenha acontecido de aparecer a dívida depois que o PT assumiu, é porque a esquerda deve estar atacando, né, fazendo um contra-ataque. As coisas são bem rápidas no Brasil. Uma teoria minha, tá? Não gosto de falar muito em teorias aqui, porque a pessoa leva ao pé da letra. São só teorias, só achismos. Eletrobras, ações caem forte após Lula criticar a privatização e dizer que a AGU pode pedir revisão de contrato. Né? Então você vê que mais e mais coisas fazem ações, fazem as coisas, a economia sendo afetada pelas declarações do Lula. A justiça condena a lanchonete a pagar 30 mil ao transgênero por não permitir o uso de banheiro feminino. O homem biológico que se autodeclara mulher por impedir que ela usasse o banheiro feminino do estabelecimento, a indenização por danos morais foi fixada em 30 mil. E aí a empresa acaba se ferrando. 30 mil em pagar em multas. Já está difícil o Brasil em questão, né, de todo lockdown, economia frágil, declarações erradas de ministro, né, do Lula. O Lula também falando. E mesmo assim acontecem essas coisas que a gente nem pode comentar aí o que acha, né? eBay anuncia a demissão de 500 funcionários. A empresa deve abrir mão de 4% da força de trabalho ao redor do mundo. Todo dia uma empresa diferente aqui, hein, que a gente fala que está demitindo. Google injeta mais de 2 bilhões em startup e o rival do ChatGPT, que aí 2 bilhões de reais, 400 milhões de dólares para tentar aí bater de frente com o ChatGPT. Todas estão investindo, todos, porque realmente é uma ferramenta incrível que o pessoal costuma menosprezar, mas quem usa sabe o quão é. E agora eles estão fazendo um negócio na internet que eles estão conseguindo desbloquear essa inteligência artificial para ignorar as leis que colocaram do politicamente correto nela, tá? Eu testei e funciona. Não é 100%, como você abre o leque aí de possibilidades, ele tenta ao máximo seguir o que ele sabe, mas quando ele não sabe, ele também pode inventar algumas coisas. Mas o importante é que ele estão burlando a proteção do ChatGPT e deixando ele realmente assim, sem limites. Uma coisa que eu achei que não era possível. Estados Unidos contata países latino-americanos por balão espião e aguarda retorno da China. Então ele foi visto, né, em Costa Rica, Colômbia e Venezuela. Esses balões aí aparecendo. Você pode ver que a China está esperta, tá? A China pode chegar em 2030 importando 103 bilhões do Brasil. Você vê que a China agora vai fortalecer o Brasil como um apoio a ela, numa situação muito importante que a gente vê aí, vislumbra uma possível guerra acontecendo. China diz que estabelecerá acordos de clearing em ioanês no Brasil. Então, questão de moedas, de acordos com o Brasil, fortalecendo isso aí. Então, o Brasil vai ficando cada vez mais aí próximo à China, já que existe toda uma movimentação. O Brasil virou um cabo de guerra, cada um puxa de um lado, né? E aí vamos ver para que lado o Brasil fica. Satélites caçadores se preparam para a guerra espacial. E aí os Estados Unidos vai começar então, justamente o que eu imaginava. Eu via muito a China fazendo experimentos bem ao alto, onde não dava para os radares pegarem. Agora os Estados Unidos está prestando mais atenção, porque um balão a muitos quilômetros de altura, todo de plástico, com uma superfície pequena, é difícil ser identificado. E agora os Estados Unidos estão começando a ficar mais ligados, tá? Falando em Estados Unidos, olha que bizarro, inacreditável, né? O beijinho da União. Jill Biden beija o marido de Kamala Harris em evento importante. Então o Biden foi lá fazer um discurso, então deu um beijo na boca, tá? Mas é ângulo de câmera. Não, se você vê em câmera lenta, a boca dele vai até para trás. Se você percebe que foi um beijo na boca. Jill Biden e Doug Emhoff compartilham um beijo estranho no State of the Union. É aí que a gente vê o quão bizarro tá o mundo, tá? E o Biden lá, Kamala Harris lá, eles vão lá e dão um beijo na boca, um selinho, né? Mas, pô, negócio bizarro. Você vê como os Estados Unidos tá bizarro. Você viu o Biden falando, ele se embolando nas palavras, nem os americanos entendem o que ele tá falando. Os Estados Unidos está com uma situação complicada. A gente sabe que é uma potência mundial, mas você vê umas gafes, umas coisas bizarras. Você fala, putz, será que vai conseguir? A China sempre correta, sempre, né, vamos dizer assim, com uma potência fazendo a coisa séria. Os Estados Unidos só bizarrice o tempo inteiro, tá bom? E é isso que vocês não sabem da história da mulher do Biden, né? Com a que idade ela tinha quando eles se conheceram, enfim. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Se tiver algum erro no vídeo, me desculpa, eu estou com a cabeça a mil. Hoje é cirurgia nova da Lara, a gente está aí muito preocupado, mas eu agradeço muito o carinho de vocês. Lembrando, se puder ajudar o canal, vocês já sabem como fazê-lo. E eu espero que vocês gostem do conteúdo. Faço todos os dias praticamente aqui para nos informar. Eu também me informo junto com vocês, tá? É um trabalho que a gente faz aí para entender o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.